Olá pessoas, bem-vindos a mais um Workbox da Escola Revolution. Eu sou o Léo. O que a gente vai ver hoje é sobre ajustes e blending modes, que são dois recursos do Photoshop que são muito úteis na hora de você fazer uma ilustração. E para a gente entender isso, eu trouxe para vocês uma ilustração que eu fiz para o Draw This in Your Style do Revanel Conference, baseado num concept original de um personagem do Rainer Alencar. Então, o que vocês estão vendo aí na tela de vocês é a line art, né? A gente chama o desenho que eu fiz no meu sketchbook. Eu tirei uma foto dele para trazer para o Photoshop. E aí eu perguntei para vários amigos meus que são artistas o que eles achavam da ilustração antes de eu começar a fazer a pintura. Por quê? Porque às vezes a gente olha para o nosso desenho, a gente acha que ele está muito bom, mas na verdade ele ainda pode melhorar, né? Claro, se a gente ficar pirando em melhorar sempre, 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 a gente nunca sai do mesmo desenho, né? Então tem uma hora que a gente tem que dizer, tá bom já. E só que para chegar nesse nível de tá bom já, eu gosto de ver a opinião de outras pessoas que eu curto o trabalho e tal. Então eu conversei com o Victor Harmachuk, com o próprio Rainer Alencar, que é o que desenvolveu o personagem, o que eles achavam da minha ideia desse personagem. E uma coisa que eles falaram bastante também foi da silhueta do personagem, que não estava muito apelativa, vamos dizer assim. Se você quiser saber mais sobre design de personagens, eu sugiro que você assista o workbox do Rainer Alencar, eu vou deixar o link aqui nos comentários, só sobre design de personagens, onde ele fala sobre silhueta e todas essas questões pertinentes ao desenho de personagens em si, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é quantas camadas eu usei. Eu vou deslocar essa janela aqui das camadas só para a gente conseguir navegar melhor nelas, porque eu usei muitas camadas. Além da line art, eu criei várias outras camadas com cores, tá? Como que eu comecei o meu desenho, então? Como que eu gosto de começar meu desenho? Eu gosto de pegar a camada da minha line art e transformar ela em um desenho só preto e branco. Isso aqui parece preto e branco, mas na verdade a gente está vendo que o fundo é amarelo, tem várias contaminações. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei o meu fundo, tá? Com o meu plano de fundo selecionado, eu dei um Ctrl J. Agora eu tenho uma cópia desse meu fundo. E aí, a gente vai lá nos ajustes agora. O Photoshop, quando a gente usa a área de trabalho para pintura, ele não mostra os ajustes aqui. Então, a gente vai lá em cima em Janela e Ajustes. Vocês vão ver que ele adicionou aqui um painel na minha barra lateral direita. Desses ajustes, o que eu vou usar para deixar o meu papel branco é os níveis. Você pode usar... Tem vários outros que fazem a mesma coisa, mas o que eu gosto de usar é os níveis. Clicando nos níveis, eu tenho esses 3 conta-gotas. Eu vou usar o conta-gotas branco. A gente tem o conta-gotas preto, o cinza e o branco. Eu vou usar o branco. Pego o conta-gotas branco e clica no fundo amarelo. Pronto. Agora, se eu quiser o meu traço mais escuro, eu posso usar aqui o ajuste cinza para deixar o meu traço mais escuro, certo? Eu já tenho então a minha line art um pouco mais preta e branca mesmo, sem aquela contaminação de amarelo. Ainda tem um pouco aqui de amarelo, eu posso até tirar aqui. Ó, melhorou. E para eu começar a minha pintura, tá? O próximo passo que eu sugeriria você fazer, selecionar os níveis e o plano de fundo e transformar eles numa camada só. Lembrando que quando eu fizer isso, não tem como voltar atrás. Aliás, tem, com o Ctrl Z. Mas se você fizer essa mesclagem dessas duas camadas, esse achatamento dessas duas camadas, e seguir pintando que nem um louco, e depois quiser voltar atrás, não dá mais. É por isso que é sempre interessante a gente sempre duplicar algumas camadas dentro do Photoshop. Por isso que eu dupliquei o meu plano de fundo. Porque em qualquer momento da minha pintura, se eu quiser o meu plano de fundo original, ele está aqui embaixo. Então, ó, selecionei as duas camadas que eu quero achatar e com o botão direito do meu mouse, clicando aqui nas camadas, ele abre esse painel e aí vai aparecer aqui mesclar camadas. Clicando em mesclar camadas, pronto. Agora o meu ajuste de níveis já foi aplicado ao meu desenho. Então ele está branco e com o meu traço mais escuro. Feito isso, o que eu gosto de fazer sempre? Eu crio uma nova camada em branco
tá? Esse é o botão criar nova camada. Vocês estão vendo que ela está transparente, não tem nada desenhado nela. Eu vou passar ela para baixo do meu desenho, porque eu quero desenhar embaixo do meu desenho. Não vou pintar sobre o meu traço, eu vou pintar embaixo dela. E aí eu vou pegar a camada do meu traço, da minha line art, e vou deixar ela um pouco transparente. A gente vem aqui em cima em opacidade, e quando a gente mexe em opacidade, ele vai mexer na opacidade da camada que está selecionada, tá? Então vocês estão vendo que a minha arte ela já vai ficando um pouco mais transparente. Vocês estão vendo que quando eu deixo ela 100% transparente, o que eu estou vendo aqui é o meu plano de fundo já, porque ela está 100% transparente. Então essa camada está 100% invisível. Eu vou deixar ela aqui numa transparência de, sei lá, 30%. E o que eu vou fazer? Eu vou usar um Blending Mode. O Blending Mode é a forma com que as cores das camadas de cima vão se relacionar com as camadas de baixo. Ou seja, eu posso fazer com que as cores da minha camada de cima se misturem com as camadas de baixo, ou se multipliquem com as camadas de baixo. Então eu vou clicar aqui na minha line art e vou multiplicar. Vou escolher o Blending Mode aqui, multiplicação. Para quem não conhece, esse painel aqui em cima, onde está escrito normal, é o painel dos Blending Modes. Aqui vocês vão ver que tem vários tipos de formas com que as cores interagem com as camadas de baixo. Sugiro que você explore o Photoshop. Abre esse painel e vai testando aí na sua casa. Põe uma cor numa camada de cima, uma cor na camada de baixo. E usa os Blending Modes para ver como elas se misturam, né, no Photoshop. Eu vou usar o multiplicação, porque eu quero que as cores de cima multipliquem com as de baixo, certo? Agora, na camada de baixo, que é transparente, eu posso começar a pintar o meu personagem. Então, vou usar aqui uma cor verde, tá? Vou pegar o meu pincel e eu posso começar a pintar. Vocês vão ver que a minha line art, ela continua sempre por cima da cor, porque eu escolhi que ela fizesse isso aqui embaixo, ok? Eu deixei a camada de cima da line art transparente, tá? Posso aumentar a opacidade dela ou diminuir a opacidade dela. Vocês vão ver que não modifica as cores embaixo, porque eu estou com Blending Mode de multiplicação. Eu estou multiplicando o traço com a cor de baixo, tá? Isso é bem simples, pessoas. Testem isso nas pinturas de vocês. Explorem os Blending Modes, tá? Tem várias formas de você usar isso. Você pode escolher, por exemplo, para que ele só sobreponha a camada de cima na camada de baixo. Olha o efeito que dá. Ou só a camada de cima seja uma luz indireta na camada de baixo. Então, façam esses testes, tá? Por hora, eu vou explicar a multiplicação. E aí, o que eu fiz? Você vai ver, eu vou apagar isso aqui que eu estava fazendo, tá? Porque eu quero mostrar para vocês o projeto original, como é que ele foi construído. Então, como que eu comecei o projeto? Eu criei um fundo, uma camada de cor sólida no Photoshop, e em cima dela eu criei uma outra camada onde eu pintei esse fundo aqui, que é um fundo bem simples. Só fui pincelando umas coisas meio aleatórias para ver como é que ia ficar misturando cores, misturei verde, amarelo, azul. Então eu fiz esse fundo e aí eu achei que ele estava muito claro e muito azul para o desenho que eu queria fazer. Eu queria ele um pouco mais amarelado. Então, para a gente fazer isso, a gente consegue alterar as cores que a gente já usou numa ilustração. Como? A gente vai lá em cima em Janela, Ajustes. Esse painel de ajustes que ele vai adicionar para mim aqui, que ele acabou de adicionar porque ele não estava aqui, agora ele está, a gente consegue acessar a partir daqui, servem para eu modificar as propriedades de cor da camada que eu estou trabalhando. Então, você vai perceber que em cima da minha camada do fundo da minha pintura, eu usei alguns ajustes. Eu usei 2 vezes o ajuste de curvas, tá? O ajuste de curvas, você encontra ele aqui, ó, curvas, tá? Vou só criar um novo ajuste de curva para você ver como é que ele funciona. Isso aqui, pessoal, não é algo, vamos dizer assim, básico do Photoshop. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês já é considerado um pouco avançado. Mas se você quer fazer ajuste de cores da sua ilustração, é aqui que você vai mexer, ok? Eu estou usando o canal RGB, eu consigo clarear a minha imagem, escurecer a minha imagem, tá? Deixar só os pretos mais claros ou os pretos mais escuros.
Posso deixar só a luz mais clara ou a luz mais escura. Ou eu posso também, ao invés de mexer no canal RGB, mexer nos canais de cores específicas. Então no canal azul eu posso azular a minha imagem, ou eu posso amarelar ela. No caso que ele esverdeou porque ele adicionou amarelo em cima do azul, tá? Então brinquem com isso no Photoshop de vocês. Vou apagar a camada que eu criei aqui porque eu não vou usar ela. Eu quero mostrar para vocês o resultado dos ajustes que eu fiz usando esse painel. Então primeiro eu criei uma camada aqui de ajuste de curva para deixar mais avermelhado o meu cenário. E depois eu achei que ele ainda estava muito claro e eu criei um outro ajuste de curva para dar uma escurecida no meu cenário. Porque a cena que eu estava construindo era uma cena não noturna, mas mais escura. E não contente ainda, eu criei uma outra camada com um preenchimento em preto. Vocês estão vendo aqui que está com multiplicação e com uma opacidade baixa para deixar a minha cena ainda mais escura. E aí eu me dei por satisfeito. Era essa escura assim que eu queria o meu cenário. E aí eu fui adicionando camadas de elementos do meu cenário que eu queria que ele tivesse. Então, vocês vão ver que aqui eu criei uma camada para dar uma clareada nesse fundo. Então eu criei uma nova camada e usei o Blending Mode sobrepor para dar uma clareada no meu cenário. Aqui eu fiz um ajuste porque achei que provavelmente estava muito claro. Provavelmente esse ajuste aqui eu fiz depois que a ilustração já estava praticamente pronta, tá? Eu vou mostrar agora um pouco da ilustração, da pintura em si. Essa é a pintura que eu fiz inicialmente, que eu estava recém decidindo as cores e mais ou menos como a luz ia se comportar no meu sapinho, no Aru, né, que é o nome desse personagem. E eu enviei essa pintura para o professor Harmachuk, para ele dar uma olhada e ver o que ele achava, né? E aí ele me mandou esse overpainting, certo? O que ele fez aqui? Ele fez deu uma modificada nas cores e ele adicionou essa luz azul aqui que está batendo na imagem. Eu gostei e eu acabei utilizando ela na minha ilustração, tá? Então eu salvei, deixei aqui o overpainting dele, essa pintura que ele fez por cima da minha pintura, como referência para eu lembrar que eu poderia usar esse recurso, ok? E aí eu fui adicionando mais detalhes, ó. Vocês podem ver que eu criei uma outra camada e comecei a pintura praticamente de novo, né? Provavelmente eu dupliquei a camada e fui seguindo. Vocês estão vendo que, tipo, quando eu clico aqui, as cores já modificaram, eu já adicionei essa luz vindo de baixo, como ele tinha sugerido. E aí modifiquei um pouco o formato do rosto, do sapinho. E aí eu fui criando mais camadas e modificando as cores. Vocês estão vendo aqui que as cores mudaram bastante da versão anterior para outra versão. Essas cores, essa mudança nas cores, algumas eu fiz no pincel mesmo, mas a maioria delas eu usei esses ajustes aqui, tá? Através desses ajustes, a gente consegue fazer muita coisa, como por exemplo, brilho e contraste. A gente consegue aumentar o brilho de uma imagem, diminuir o brilho de uma imagem, aumentar o contraste dela, diminuir o contraste, ok? Aqui ele não está afetando o Aru, porque ela está abaixo da minha camada de pintura. Então eu posso subir ela, vou botar ela bem em cima de tudo, que é para ela afetar tudo, tá? E eu consigo editar esse brilho e contraste de novo. Dando 2 cliques, vocês viram? Dei 2 cliques aqui nessa camada, ele abre de novo, eu consigo aumentar o brilho, diminuir o brilho, agora está afetando toda a minha ilustração, porque ela está bem em cima de tudo. Aumentar o contraste, diminuir o contraste, ok? Vou apagar essa camada aqui de ajuste de brilho e contraste, porque eu não vou usar ela aqui nessa ilustração. Tá? Então, esse ajuste de cores, ó, que saiu disso para isso, foi muito através desses painéis de ajustes. Tá? Algumas foram feitas com pincel mesmo, né? Mas a maior parte dela foi seguindo esses ajustes. E aí eu tenho uma última camada aqui, que é essa aqui final, que eu achei que o sapo estava muito amarelo, e daí eu peguei uma camada transparente, só pintei um verde por cima e usei os Blending Modes aqui de cima para ter esse efeito aqui. Por exemplo, eu posso criei uma camada aqui transparente, vou pegar esse tom de verde aqui e vou dar uma clareada nele, deixar ele mais neon. E com o meu pincel eu vou pintar sobre o sapo. Só que o efeito que eu quero não é esse. Vou usar um Blending Mode para adicionar essa cor no meu sapinho. Então eu posso usar, por exemplo, sobreposição. Tá?
Ele ficou muito forte aqui, mas lembra que você pode trabalhar com a opacidade. E usando um pincel mais macio, não tão duro, a gente consegue, por exemplo, resultados assim, ó. Você vai clareando aos pouquinhos a sua ilustração. Olha lá. Você vai adicionando verde na camada de cima, só que ela está usando o Blending Mode sobrepor. Então ela está pegando na camada de baixo. Ok? Posso adicionar, sei lá, um vermelhinho aqui, dar uma vermelhada aqui. Olha só o efeito que vai dando. Tá? E isso está numa camada separada. Eu posso deixá-la invisível ou visível. Vocês podem ver a diferença. Cuidado com isso aqui, pessoal, com esse vazamento de cor que está tendo aqui. A gente tem que cuidar com isso. Eu vou apagar esse pedaço aqui. Já melhorou. Ok? Então, vou apagar essa camada porque foi só demonstração. Então, a minha pintura final ficou basicamente isso. Só que vocês estão vendo que o meu martelo aqui, eu estava implicando com esse martelo na época que eu estava fazendo, porque ele parecia um queijo. E aí eu decidi criar uma outra camada só para pintar o meu martelo. Então essa camada aqui de cima é a camada do martelo. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem a diferença. Vou ativar ela, vou deixar ela visível para vocês verem. Então aqui, esses foram os detalhes que eu adicionei no meu martelo, porque estava muito parecendo um queijo. Acho que tem uma camada aqui sobrando aqui embaixo. Essa aqui, tá? Tinha uma camada ligada ali atrás que não tinha. Porque eu achei melhor, a perspectiva dele não estava muito legal na cena toda, então eu alterei. Eu adicionei essa fumaça aqui atrás para tentar dar essa sensação de que o martelo é, sei lá, é alguma arma mítica que tem algum poder, né? E eu também adicionei borboletas na cena, criei uma nova camada aqui e adicionei essas borboletas verdinhas aqui voando na cena. Não tem muito mistério, gente. O Photoshop, eu sei que é uma ferramenta complexa de se usar, mas se você quer usar o Photoshop para fazer suas pinturas digitais, você precisa brincar com ele. Entrar no Photoshop e vasculhar os blending modes, mistura de cores nos blending modes, usar as camadas de ajuste, ver o que cada uma faz para você ir testando. Por exemplo, faz uma pintura ou abre uma fotografia que você quer editar no Photoshop, entra nos ajustes aqui, brinca com a matiz saturação, ó. A gente consegue alterar todas as cores da ilustração com a matiz saturação, aumentar a saturação da ilustração, diminuir a saturação, né? Aumentar a luminosidade, diminuir a luminosidade. Então, vai brincando com isso aqui, vai adicionando camadas e misturando para ver o efeito que aquilo vai ter na tua pintura, tá? Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, dá o seu curtir aí embaixo no vídeo. Não esquece de ativar o sininho para você ser ativado do próximo vídeo. Se você tem alguma pergunta sobre qualquer um dos recursos que eu te mostrei, deixa aí nos comentários que eu posso responder para você no YouTube. E se você gostou bastante desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos, porque é sempre bom a gente pintar quando tem alguém pintando junto com você, né? Estudando e compartilhando os resultados, dando feedback um pro outro. Certo? E até a próxima. Tchau, tchau.